Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia! Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com estas palavras de Mateus capítulo 11, eu quero abraçar a família do Bom Dia Espírito Santo, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco esta corrente poderosa de fé. Que a Trindade augusta e divina, que o sábio arquiteto nos envolva poderosamente. Olha, antes de você sair de casa hoje para o trabalho, para o lazer, para o passeio, para a viagem, faça a Deus uma oração, tá bem? Se unge com santo óleo, unge o carro, a moto. Se você vai viajar de avião, de ônibus, ministra sobre você a unção da proteção divina. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio. O meu já está aqui, para que esta água seja ungida segundo a medida da nossa fé, fluidificada pela presença do Espírito Santo. Coloque aí ao lado do rádio, do receptor, do celular, um frasquinho com óleo, azeite de oliveira puro, tá bem? Coloque também, se você quiser colocar uma garrafinha, 1 litro, não importa, uma xícara. Não importa a quantidade, o importante é a obediência e a fé. E quem pode consagrar? Eu posso, porque há 41 anos atrás, Deus me deu a divina revelação. Então ponha aí agora um pouquinho do azeite, para que você use para o trabalho espiritual. Ponha também fotografias, carteiras, papéis, documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Você que vai assinar papéis hoje, documentos, contratos, distratos, fazer um acordo, coloque aí a caneta para que ela seja ungida. Sua bolsa também, cartão de crédito, apresenta a Deus os seus pertences, para que o homem mau não tenha olhos para o que lhe pertence. Que tudo nosso seja invisível diante da visão do mal. Aprenda a se proteger confiando em Deus, tudo que é seu e tudo que Deus tem feito chegar em suas mãos. Tá bem? Pessoas ontem ligaram pedindo oração. A nossa família abençoada, Alexandra Miller Oliveira, já está conosco. Diaconisa Naná também já chegou ali. Pode me mandar uma mãozinha, um foguinho, ok? Hoje é sexta-feira, que dia hoje? 11. Já estamos nos preparando para o domingo, dia 13, Santa Ceia do Povo de Deus. Catarina Carlos já está conosco, pastora, Deus abençoe. Lígia Magalhães, pode ir chegando toda a família.
Andréia Salles ontem ligou pedindo oração, cobertura espiritual. Aderlan Souza, Adriana Santos, Almerinda dos Santos, Ana Rita dos Santos, André das Mercês Borges, Andresa do Amor Divino, Antônio Carlos da Guarda, Catarina Ribeiro Santos, Creonice Santos, Cremilda de Jesus, Lígia Magalhães já está conosco, Vaneide Rosália, a nossa família do Bom Dia Espírito Santo, Daniela Cruz, Eduardo Alonso, Eliene e família, Elisângela Silva Ramos, Ivanildo Vieira Souza, José dos Santos Ferreira, José Juarez Correia, Joseane do Rosário, Joselita Conceição, Josué, Juliette Barreto, Larissa do Rosário, Lúcia Santos de Jesus, Maria Astrogilda, Maria José Temporal, Maria Rita, Maria Romana, Maria Vitória Ribeiro, Marina Ribeiro, Marivalda de Jesus, Valdemir Silva, Edinalva Costa, Nicanor Ramos, Valdemir Silva também já está conosco, ali pelo Face, sejam todos bem-vindos. Naelson Manuel, Norma Lúcia, Osvaldo Miranda, Patrícia Oliveira, Rogério do Amor Divino, Rosimeire também, Shirley do Rosário, Silas do Rosário, Silvia dos Santos Ribeiro. Foram pessoas que telefonaram para nós pedindo oração, pedindo cobertura espiritual, pedindo a bênção poderosa de Deus, tá bem? Que Deus os abençoe poderosamente nesta manhã linda, nesta manhã iluminada e abençoada. Louvado seja Deus. Eunice Pereira, aí tá bom, Eunice Pereira também já está conosco, Maria Oliveira Mari, sejam todos bem-vindos em nome do Pai, Marcos Gonçalves, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje é um dia abençoado, hoje é um dia forte, hoje é sexta-feira e sexta-feira nós respiramos e transpiramos quebra de maldições, dia de penetrarmos no submundo espiritual e arrancar pela raiz toda planta que o Pai não plantou. Hoje é dia de curar o corpo, a alma e a fé. Porque às vezes, diante de tantas adversidades, a fé foi enfraquecida, abalada, cheia de dúvidas, de incredulidades, de escândalos, porque se a gente não vigiar, os escândalos abalam a nossa fé. Mas a Bíblia manda nós sermos fortes, firmes e ter os pés edificados sobre a rocha. Os escândalos vêm de todas as partes, mas nada pode abalar, impedir ou arranhar a nossa fé. Os escândalos têm que servir para nós vigiar mais e estarmos mais perto de Deus, ontem, hoje e amanhã. Maísa Freitas Rodrigues já está conosco também. Hilda Ramos, Deus abençoe. Soraya Pimentel, Evani Sapucaia, pode ir chegando, sejam todos bem-vindos, família linda do Bom Dia Espírito Santo. Povo de Deus que levanta cedo para ouvir a palavra, comer do pão da vida e aprender o caminho das maravilhas da fé. Hoje é sexta-feira, estamos já nos preparando para o domingo, Santa Ceia do Senhor.
Santa Ceia. Carlos Silva já está conosco, direto de Caruaru. Deus abençoe, vaso de Deus. Deus abençoe o meu povo querido em Caruaru. Meu amigo missionário José Geraldo, pastora Lenira Ramos, casal abençoado do Recife, que fazem parte desta superintendência de Caruaru e toda a região aí da Zona da Mata mesmo, se não me engano, não é? Deus abençoe Caruaru, Deus abençoe João Pessoa. Também temos muitas pessoas nos assistindo e ouvindo em João Pessoa. Em Natal, pela ICBRN online. Deus abençoe Natal. Deus abençoe Fortaleza. Ontem alguém me ligava de Fortaleza dizendo: missionário, nós aqui também estamos lhe assistindo todas as manhãs. Que bom, hein? Uns me acompanham pelo Face, pelo YouTube e outros por uma rede de rádios. Estamos pela Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia, estamos pela 100.7 FM comercial, estamos por várias emissoras online e também comunitárias, cobrindo todo o território nacional através da internet, o aplicativo Rádiosnet, também na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, pessoas lá nas Filipinas, lá nos Emirados Árabes, lá na Coreia do Sul, no Japão, Portugal, França, Alemanha, Itália, Toronto, no Canadá, Estados Unidos, Chile, Cidade do México, Argentina, Uruguai, Paraguai. É muita gente que levanta pela manhã, outros no horário do seu país, é lógico, para acompanhar o Bom Dia Espírito Santo. Este programa é apresentado pelo missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. É o programa mais antigo do Ministério da Casa da Bênção no ar. 41 anos que nós estamos aqui falando de Jesus. O nosso assunto aqui não é futebol, o nosso assunto aqui não é falar contra alguém, o nosso assunto aqui é um só: Jesus. Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e voltará um dia. Jesus, aleluia, o homem chamado Jesus, como dizia o apóstolo Doriel, última vez que ele pregou aqui na Bahia, ele trouxe-nos este tema: o homem chamado Jesus. Aleluia! Então o nosso assunto aqui é o homem chamado Jesus, o Filho de Deus, o Filho da Virgem Maria, aquele que pode todas as coisas, curar o corpo, a alma, a mente e nos dar uma direção diferente, porque ele é a luz do mundo. Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino, mas não esqueça, antes de você sair de casa, faça a Deus uma oração, você que vai viajar, você que está a caminho da maternidade, de uma cirurgia, de um procedimento médico, de um exame, você que vai ao banco, você que vai sair aí para passeio com a família. Antes de sair, faça a Deus uma oração de proteção e vá na paz do Senhor. Tá bem? Vigie. Se você, antes de sair, poder ler um salmo, leia. Leia um salmo, principalmente o 91 ou 121 ou 23. E vá na paz do Senhor. Vamos ouvir este hino, vamos? Quero oferecer a todo o povo que já estão preparando para a grande e abençoada manhã de hoje, tarde de hoje, noite de hoje, porque hoje é um dia de batalha espiritual, quebra de maldições. Hoje é dia de ver o diabo chorar.
fazer ele chorar, porque o fogo de Deus o queimará desde as suas raízes malignas. Então vamos ouvir este belo hino. Deus abençoe Lília Salles e Eunice Pereira, que já estão conosco. Vamos ouvir este belo hino. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Deus abençoe Mara Argolo, família Argolo, que está assistindo, ouvindo o nosso programa. Deus te abençoe, Mara. Deus abençoe Lília Salles também. Deus te abençoe, minha querida Marinês Linhares, direto de Caruaru. Seja bem-vinda. Almira Silva, Júlio Rezende. Júlio, por onde anda você, Júlio? Todo Júlio é abençoado, ainda mais a família Rezende, hein? Deus abençoe. Na minha terra tem muitos Rezendes. Me diga aí, ô Júlio, se você pertence, você é lá do sul de Minas. Júlio Rezende, me manda um ok, vaso de Deus, servo do Deus Altíssimo. Hoje é sexta-feira, como eu falei ontem no programa de ontem. Hoje é um dia em que nós respiramos e transpiramos batalha espiritual. Hoje é um dia dedicado à quebra de maldições. 6 cultos, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, Catedral da Bênção e na Liberdade também. É fogo cruzado. Hoje é dia de penetrarmos no submundo espiritual para amarrar o valente, para bater o gigante, porque sempre surge um gigante. E às vezes são gigantes imbatíveis, que têm tido vitória em alguma área. Infelizmente, às vezes até sobre altares. Mas hoje é dia de abater os gigantes, com a força do jejum e o poder da oração e da ministração, porque a palavra de Deus não volta vazia para ele. Nunca. Se pregarmos batismo com o Espírito Santo, haverá batismo com o Espírito Santo. Deus te abençoe, Vanderlin Neuta, aí no Braz. Maragolo, Deus abençoe. Sandra Eunice, Creuza, Deus abençoe. Wilson Conceição Santos, Deus abençoe. Evânia Sapucaia. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se pregarmos cura, haverá cura. Salvação, haverá alguém para levantar a mão e vir à frente. E hoje é dia, viu, Lília Salles, Sueli Pereira, de pregarmos quebra de maldições. Então, Deus nos ajudará. E o trabalho será selado pelo Espírito, viu, Fábio? Seja bem-vindo, pastor amado. Rosana Gama, Evani Sapucaia. Ele vela para cumprir a sua palavra. E se a palavra está em nosso coração, em nossos lábios, o Senhor é fiel. A palavra dele não cai por terra. Viu, Alexandra? Então hoje é dia de quebra de maldições, seja na área sentimental, sexual, financeira, na área da saúde, na área de vícios, na área de moral, seja a área que for, será arrancada pela raiz, pela cepa, porque a igreja hoje está preparada para esta mensagem, para esta pregação, para esta
trombeta de Deus. Viu, Adriana aí? Hoje é um dia forte e poderoso. Sexta-feira. 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas. Quebra de maldições. Às vezes você olha para trás e sente a maldição do suicídio em sua família, da depressão, da solidão, a maldição do desemprego, da dívida, a maldição de andar só, de viver só, a maldição do câncer, do AVC, do nome sujo, a maldição da cocaína, do crack, do cigarro, da cachaça, do adultério, da traição, da vergonha, a maldição de perder tudo na vida, de doenças repetitivas, seja herdada, adquirida ou mandada, só sai através de jejum e oração. Andar em tapete de sal, tomar banho de pipoca, de pétalas de rosa, de descarrego, tudo é a mesma coisa. Passar debaixo de porta de madeira, fazer o sinal da cruz, medalhas e rosários. Viu, Marcos Gonçalves? Viu, José Rodrigues? Não vai quebrar nenhuma maldição. Jesus deu a única receita: oração e jejum para esta casta de demônios. E Jesus falou da maldição adquirida, que o inimigo vai embora quando nós aceitamos a fé. Mas se nós não vigiarmos, ele volta e traz mais 7 colegas dele pior. E o último estado daquela pessoa torna-se pior 7 vezes. Jesus falou isso, misericórdia. Por isso que se você entrou na igreja, na fé, eu sou missionário Américo. Ah, José Rodrigues, eu sou missionário Américo. Bem-vindo, Américo. Bem-vindo, vaso de Deus, meu amigo, homem forte das chagas de Cristo. José Rodrigues, ele disse, eu sou missionário Américo. Sim, Américo. Você deveria ter colocado ali José Américo. Aí tirou o Américo, colocou Rodrigues. Deus te ama. E eu também, viu? Oro sempre por você. Você é um grande evangelista. É um dos maiores que eu conheci. Que eu conheço, aliás, né? Deus te abençoe, Américo. Aí, em Minas Gerais, em nome de Jesus, aí em Bom Despacho. Maria José dos Anjos já está conosco. Seja bem-vinda, serva de Deus. Deus abençoe o povo aí de Belo Horizonte, 7 Lagoas, Betim, muita gente de Betim me acompanhando também, Deus abençoe. Pirapora, Deus abençoe minha querida Pirapora, às margens do Rio São Francisco. Edinalva Costa, Maria José dos Anjos Pinheiro, sejam todos bem-vindos. Então, a maldição herdada, mandada ou adquirida tem raízes que tem que ser arrancada pela cepa. Tem que ser arrancada, desfeita, e que você esteja sempre na aliança com Deus. Suzane Santos Nascimento, a paz do Senhor, bom dia. Peço oração pela minha família, Suzane. E Alexandro, Laviane, Laísa. Amém. Deus abençoe, Suzane. Toda a sua descendência linda. Então, hoje é um dia forte, poderoso, de quebra de maldições,
Creuza Santana, Senhor, fortaleça a sua igreja e enche do teu espírito para orar por qualquer maldição. Gildésio Papa, este Papa é de Jesus, Deus abençoe o Papa de Jesus. Gildésio Newton, lá em Budas Artes, nos acompanhando sempre. São baianos que não perdem suas raízes. Deus abençoe a família Papa. Pastora Rosa Marques já está conosco, Eunice Pereira. Então hoje é um dia de muita libertação. Amanhã, sábado, a Rede Jovens. E domingo, Santa Ceia na nossa querida sede no bairro da Liberdade. Almira Silva já está conosco, Deliane Ferreira também, lá de Cachoeira, Deus abençoe o povo de Santo Amaro, Cachoeira, Muritiba, Deus abençoe nossa querida Muritiba. Gildésio está dizendo, Deus lhe abençoe e lhe use poderosamente, bispo. Evani Sapucaia, Deus abençoe. Deus abençoe Suzane Santos, Orcélia, milhares de pessoas hoje, Fabiana Lima, nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube também, e por esta rede de rádios. São várias emissoras conectadas, retransmitindo Bom Dia Espírito Santo. E se você tem uma rádio comercial online ou comunitária, pode comunicar comigo para você retransmitir o Bom Dia Espírito Santo em qualquer parte do Brasil através da internet, tá bem? É muito fácil hoje de formarmos uma rede, é fácil, porque a internet leva longe as ondas das emissoras. Deus abençoe. Antigamente era muito difícil, era muito caro, era muito complicado, mas hoje Deus tem dado facilidade para nós formarmos redes, levando a santa palavra por este mundo afora. Tá bem? A Suzane fala ali, é minha família missionária, amém, e parentela. Deus abençoe, Suzane. Orcélia França também já está conosco. Olha, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 11. Vera Santana já está conosco. Bom dia, Espírito Santo. É isto aí, Gildésio. Marcos está conosco também. Mateus capítulo 11, versículo 25. E naquele tempo, Jesus se refere a qual tempo? Ao tempo em que ele estava como homem, andando pelas estradas poeirentas da Palestina, pregando o evangelho do reino, libertando endemoniados, curando doentes, transformando vidas através do poder da palavra, dando pão espiritual e também físico, e o peixe espiritual, as maravilhas. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai. Olha como ele exaltava o Pai. Senhor do céu e da terra. Olha o reconhecimento que o Pai era Senhor do céu e Senhor da terra. Então, o reconhecimento de Jesus, a ovelha número 1, que foi chamado de Cordeiro, que possamos seguir seus ensinos e seu caminho, que o fim é bom.
mansão celestial? Porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos em misericórdia, e as revelaste aos pequeninos. Olha o que foi que Jesus falou. Que a revelação não é para sábios e instruídos, é para os pequeninos. Por que os pequeninos? Porque ele cabe na mão do Senhor. O grande não cabe na mão do Senhor. O arrogante, o avarento, o que acha que é um gigante no conhecimento acadêmico, ele não cabe na mão do Senhor, porque ele se julga grande. Mas o pequenino cabe, porque ele é pequenino. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E a Bíblia está falando aqui, não é o Daniel que está falando, não é o Gildésio quem está falando, não é o pastor quem está falando aqui, é Jesus. Ele oculta estas coisas dos sábios e dos instruídos, aqueles que se diz doutor em certas áreas, e revela aos pequeninos. Viu Maria Soares Costa, Alan Silva, Eunice Pereira. Ele revela aos pequeninos, aqueles que cabem em suas mãos, aqueles que são humildes de coração, aqueles que são humildes de espírito. Humilde de espírito, missionário, sim. Pessoa humilde de espírito é aquele que precisa de Deus ontem, hoje, amanhã, depois. Como disse Davi, eu sou pobre. Olha o que Davi falou. Davi era rei, era rico, tinha ouro à vontade. Mas Davi, ele dizia, eu sou pobre, sou necessitado de Deus e ele cuida de mim. Por isso que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era pobre de espírito. Ele precisava da ajuda do Espírito maior, que é o Espírito de Deus Jeová. Jesus revela aqui neste texto que ele não revela nada aos sábios e instruídos, porque os instruídos já creem em suas instruções, em seus diplomas, anéis, formatura, pós e tantas outras coisas. Mas a Bíblia está falando que ele revela aos pequeninos. Arranca a página da Bíblia aí, arranca. Sim, ó Pai. Olha o que Jesus falou. Ele estava aqui orando. Viu Maria Soares da Costa. Viu Sueli. Ele estava orando. Jesus orava como homem para me ensinar a orar. Uma vez os apóstolos pediram para ele os ensinar a orar, e ele ensinou a oração do Pai Nosso.
Sim, ó Pai, porque assim te aprove. É da sua vontade revelar aos pequeninos. Não é da sua vontade revelar aos sábios e instruídos, mas sim aos que cabem sua mão. Aleluia. Viu Nilda Nogueira, viu Vera Santana, humilde de espírito e necessitado, não é a cor da pele ou aonde mora, não. É espírito quebrantado e coração capaz. Viu Vanderlei Neuto? Sim, ó Pai, olha o que ele fala, rapaz, porque assim te aprove. Olha o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha o reconhecimento. Tudo que ele tinha veio de Deus. Tudo que eu tenho também vem de Deus. Tudo que você tem que venha de Deus. Viu Fabiana? Viu Lia de Jesus? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aleluia. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Conhecimento pela personalidade e caráter. Viu Walter Balbino, viu Maria Soares Costa? Aquele a quem o Filho quiser revelar. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha aí, a quem o Filho quiser revelar. Seja revelação para fazer uma obra, seja revelação para mostrar um caminho, para um sucesso na vida, que tudo seja para a glória de Deus. Ele revela aos pequeninos, ele fala, ele mostra, seja em sonho, seja pela palavra. Viu Nilda Nogueira? Viu Luciane Conceição? Aí veja o versículo 28. Este versículo é o versículo. Olha o que Jesus fala aqui, rapaz. Vinde a mim. Segredo é este. Ele não disse, ide a minha mãe. Apesar que Maria foi uma grande mulher de Deus, uma serva do Senhor, batizada com o Espírito Santo. Maria era uma canela de fogo, obreira na igreja primitiva. Maria era aconselhada pela sua prima, pelo seu primo pastor Zacarias e Marta. Isabel, aliás, são tantos nomes. Zacarias e Isabel eram conselheiros de Maria. Também seu pai Joaquim, sua mãe, também Ana, aconselhavam Maria. Ela tinha seus conselheiros. E ela tornou uma mulher de Deus, uma canela de fogo, discípula do Filho. Ela mesmo disse, faça o que ele mandar. E a gente vê aqui, viu Lia de Jesus? Jesus falando, vinde a mim. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Viu, Ângela? Todos. Não importa a nacionalidade, o nível social, o nível de instrução, basta ter, Regina Souza, o coração quebrantado e carente de Deus. Vinde a mim, aleluia.
Todos vós que estáis cansados. Que cansaço é este? É o cansaço da vida. Porque a vida às vezes nos cansa. A traição, as enfermidades, as filas, as dificuldades. Às vezes a gente se sente cansado de tanta batalha. É uma batalha em cima da outra. Viu, Socorro Silva? Mas Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Por quê? Porque Ele é o remédio, Ele é a água, Ele é o pão, Ele é a vitamina, Ele é o complexo B12, Ele é o cálcio, Ele é a cura da mente, da alma, do espírito. Aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, oprimido por uma doença, oprimido por uma depressão, oprimido por um jugo do diabo, uma maldição, oprimido por uma pedra de crack, um baseado de maconha, oprimido por um pino de cocaína, oprimido por um demônio que te oprime dentro da sua casa usando alguém. Mas Jesus está falando: vinde a mim, porque esta revelação eu dou aos pequeninos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. Há uma tradução que diz: e sobrecarregados. Uma carga sobre outra carga. Agora vejam a promessa neste versículo: e eu vos aliviarei. Por que Ele nos aliviará? Porque Ele nos revela que Ele já levou. E se Ele levou, por que eu ainda arrasto esta mala do diabo nas minhas costas? Em qualquer área, eu vos aliviarei. Eu vos ajudo a carregar a cruz. Eu já tomei as vossas enfermidades e dores. É só vir a mim, não ir à minha mãe. Minha mãe cumpriu a missão dela, ele quis dizer assim. Foi para o céu, ou está debaixo do trono, dizendo aleluia, 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 aleluia. Mas vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Agora veja o versículo 29. Eita maravilha, rapaz. Tomai sobre vós o meu jugo. Mas o jugo dele é excelente, Maricélia Santos, Naná, Eunice. O jugo dele, Marivalda Pereira. O jugo dele, Marivalda, a gente pode carregar, porque é como o jugo de uma mãe sobre os filhos, o pai. O jugo dele, a Bíblia revela aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha o que ele transfere para nós: a mansidão, a humildade,
que sai lá do âmago. Mansidão sincera, não é falsa não. Humildade sincera, não é humildade fingida não. Que tem cara de santo, mas é demônio. Viu, Lília Salles? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprenda comigo. Como eu vou aprender com Jesus? Prestando atenção em suas doutrinas. Mateus, Marcos, Lucas e João. A doutrina de Jesus está em Mateus, Marcos, Lucas e João. É só você ler os evangelhos. Ler, reler, tornar a ler. E entender a doutrina de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Canga. Sabe o que é canga? Alguma coisa no pescoço, uma coleira. Mas só que este jugo aqui, esta coleira, esta canga, é com amor. O jugo dele, olha como ele nos chama, olha que jugo lindo, de servos, de obreiros. Ele nos chama de amados, de filhinhos. Agora veja o jugo de Satanás. Aqueles que vivem na droga. É pé de cana, é cachaceiro, é pau d'água. Se ele é voltado para a pederastia, o nome de homem é tirado, colocado o nome de mulher. É tirado o nome da mulher e colocado nela o nome de homem. Quebra a aliança da mãe, do pai que fez lá no cartório. Então o jugo do diabo é cachaça, é cocaína, é crack, é cadeia, é bala. É escravo do cão. O jugo de Jesus é Santa Ceia, é aleluia, é igreja, é Bíblia. Ó, que coisa boa, rapaz. É prosperidade, é saúde, é vitória. A mesa de Deus é uma mesa surtida de coisas boas. A mesa do diabo é de morte e destruição. Tem pessoas que ainda deixam Jesus e voltam para o diabo. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou, ele merece mais 7 demônios nas costas. E tome-lhe. Viu, Adriana? Viu, Maria? Viu, Kika? O jugo do diabo não é brincadeira. Ele mata, rouba e destrói. É apelido vergonhoso, é cadeia, é fome, é miséria, é doenças adquiridas, é dívida, é morte prematura. O jugo do diabo, ele transfere o seu julgamento para a criatura. Misericórdia. Será que você entende o que eu falo? Ao jugo de Jesus, paz, saúde, vitória, prosperidade, igreja, palma, Santa Ceia, congresso, convenção, oração no monte, tudo leve, tudo leve. É emprego, é roupa nova, é bênção, é paz, é esperança, é choro de alegria, é palmas, é igreja, é o nome no livro da vida, é o céu, é a salvação. Por quê? Porque ele é Pai. E ele tem estas coisas boas para nós aqui e na eternidade. Ainda tem gente que escolhe ficar com o diabo, rapaz. Que o diabo te carregue.
Misericórdia. É droga, é cocaína, é crack, é maconha, é paco. É armas de fogo, é violência, é guerra. O jugo de Jesus, Lenise Oliveira, é leve. É serva, é herdeiro, é companheiro, é filho, é amado. Eita, Jesus bom. Como é que tem gente que ainda deixa Jesus e vai pro dia, volta pro cão? Misericórdia, Kika. 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 Eu lembro de alguma Kika. Deixa pra lá, sabe? Então Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, aleluia, sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso, aleluia, diga aleluia aí dentro da sua casa. Vá, Fabiana. Vá, Marinalva. Diga aleluia, Marinalva. Deus está falando com você, menina. Diga aleluia. Foi Deus quem te libertou do jugo. Senão aonde estaria você, Marinalva? Em Sueli. Tomai sobre vós o meu jugo, aleluia. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, descanso para as emoções, descanso para os sentimentos, descanso para a alma, sua alma equilibrada, tranquila, abençoada, alma. E tudo que você está bem por dentro, reflete por fora. Seus olhos, seu semblante, o brilho que está dentro, transfere para fora, porque o cálice transborda e contamina e contagia. Jesus está falando que ele revela estas coisas aos pequeninos, que não se pega tanto com instrução, com tanto conhecimento e letra e coisas acadêmicas, que a revelação aqui é para os pequeninos. Pequeno é aquele que cabe na mão do Senhor, que é humilde de coração. E Jesus revela que ele é manso e humilde, nós temos que aprender a ser manso e humilde. Na altura ou na profundidade. Tem gente que se perde na prosperidade, torna arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso e endemoniado. Misericórdia. Encontrareis descanso para a vossa alma. Eita palavra poderosa. Viu, Joselita Leilo? O descanso para a alma só encontra nele, quando ele disse: vinde a mim. Agora veja o versículo 30. Mateus capítulo 11, versículo 30. Olha a revelação que ele faz aqui, rapaz. Porque o meu jugo, a minha coleira em você, o meu laço de amor sobre você, o meu domínio sobre a sua vida, os meus ensinos sobre a sua vida. Olha o que ele está falando. Porque o meu jugo é suave. É coisa suave.
É coisa agradável, boa, rapaz. Meu jugo é suave. E o meu fardo que eu ponho em suas costas é leve, é de algodão, porque a madeira eu já levei, o peso eu já levei. Jesus está falando assim: 75 quilos nas costas eu já carreguei nas estradas poeirentas da Palestina. Agora, para você que vem a mim, o fardo é leve, o jugo é suave. E bem-aventurado é aqueles que entendem isso e que fica firme com Jesus. Tá bem? Olha, entra em minha página no Facebook. Tem muitas coisas boas. Vai lá no YouTube. Este programa de hoje também eu vou gravar. Já são 60 com este, se não me engano, 61 ou 59. Divulgue. Põe em suas redes sociais, grupos e departamentos da congregação. Pregue através da minha voz. Leve Jesus através das revelações espirituais. Tá bem? Que Deus te ajude a ser uma evangelista do ar, um evangelista. O jugo dele é suave, o fardo é leve, é só vir a ele que ele revela aos pequeninos. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico, divulgue este texto da palavra de Deus em minha voz. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30, apenas 5 versículos, que tem esta revelação profunda. Viu, Marinês? Porque o jugo do diabo é destruidor. É apelido, é cadeia, é crack, é maconha, é morte prematura, é suicídio, é bala, é apelido, é pederastia, é lesbianismo. Deus dá um nome do filho para o pai e a mãe, quando cresce o capeta dá um nome de mulher para aquela pessoa. É a vergonha, às vezes, da família. O jugo do diabo é assim. É pesado. Mas o jugo de Jesus é só vir a ele que tem a revelação. É leve. Ele ama. Ele é pai. Como disse Jesus uma vez: Abba, pai. Paizinho, papai, painho. Abba quer dizer: me protege com a sua presença, meu pai. Então o jugo de Jesus é leve. Não tem cadeia, não tem apelido, não. Se você vê um crente, um cristão, um pastor, um obreiro sendo preso, é porque ele nunca teve verdadeiramente Jesus na sua vida. Ele estava na Bíblia, mas a Bíblia não estava nele. Ele estava na igreja, mas o templo de Deus não estava nele. Porque Deus é fiel. Aprendei de mim, Jesus falou. Tenho 2 qualidades que vocês precisam ter: sou manso e humilde de coração. Ele fala da humildade do coração, não é na humildade das vestes, do aprendizado aonde mora, não, é dentro. Sabia que tem gente que é pobre e orgulhosa? E Jesus falou: humilde de coração, achareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave. O que ele põe sobre nós é coisa leve,
é amor, é paz, é prosperidade, é igreja, é congresso, é convenção, é santa ceia. É paz, é alegria, é entendimento, é compreensão, é revelação, é água limpa, é pasto verde, é o vinho que representa seu sangue. Já pensou se a gente fosse beber sangue humano? O vinho, coisa gostosa, o suco da uva, representa o sangue, o pão, o corpo, tudo leve, tudo fácil. Na macumba, na feitiçaria, é sangue de gato preto na cabeça, de galinha, de bode. Olha que coisa horrível, rapaz. É carnaval, é pulando 5, 6 dias pelado, gastando tudo que tem, ainda perdendo a saúde. Na igreja a gente louva a Deus cantando, batendo palmas. Então o jugo do diabo é ferro quente. Misericórdia. O jugo de Jesus é uma pena de amor. Como diz lá no Salmo 91, que ele nos ampara com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. Viu, Alexandra? Viu, Fábio? Leiam hoje Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30. Vamos aproveitar os minutinhos que temos? Coloque aí agora um pouquinho do santo óleo. Olha o que a gente usa, santo óleo, água ungida. Na feitiçaria é água de abor podre com morotós. É cachaça derramada sobre o ouvido das pessoas. Na feitiçaria. Olha que jogo do capeta. Pode ser do capeta mesmo. O que a gente usa? O santo óleo, que representa o Espírito Santo. A água consagrada. Na feitiçaria é água de abor, que a pessoa fica tomando banho lá no roncó, cheio de morotós, de sangue, e bebe aquela porcaria. É o jugo do diabo, né? É cachaça com cobra dentro, curtida, né? Você entra num boteco aí, você vê uma garrafa de cachaça com a cobra dentro e bebe aquilo. Ainda tem gente que aceita Jesus e depois volta para o diabo, que ele te carregue para o fogo eterno. Leia a Bíblia. O jugo dele e as revelações dele é para os pequeninos, tá bem? Quantas pessoas aí, rapaz, que trabalham igual um escravo, chega no fim de semana, gasta o dinheiro todo com cachaça, com cocaína, com crack, e ainda diz que está bem. Está bem é ele estar com Jesus. Viu, José Geraldo? Esse é meu bispo. É isto aí, inspiração para esta geração. Deus te abençoe. Missionário José Geraldo, homem forte do Recife. Pastora Lenira Ramos, sua bela esposa, filhos e a sua bela netinha. Sua netinha, eu coloquei em minha página, aquela criança linda, José Geraldo. Deus te abençoe, meu amigo. Como é bom saber que você, de vez em quando, está ouvindo o Daniel de Oliveira, hein? Deus te abençoe, meu amigo, e o nosso querido Recife. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, A tua palavra nos diz: aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. Há 53 anos eu estou aprendendo com o Senhor.
pelas revelações que estão em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Epístolas, Antigo Testamento. Obrigado porque eu tenho aprendido. E estas revelações são para aqueles que cabem em suas mãos, os humildes. Deus, em nome de Jesus, que estas palavras de Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, encontre morada em nós, morada em nós, na pessoa do Espírito Santo. Eu oro e abençoo o dia de hoje, porque serão 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede. Eu abençoo a rede jovem amanhã. Eu abençoo domingo, aonde celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu abençoo o dia de amanhã e o domingo. Eu oro, Senhor, por aqueles que me ouvem na Ásia, na Europa, na África, na Oceania, lá nos Emirados Árabes, lá no sul do Brasil, lá na Argentina, Uruguai, Paraguai, Cidade do México, lá nos Estados Unidos, pastora Orfa Solari com a sua equipe, lá em Bahamas, em tantos países, mas que estas palavras possam produzir frutos dignos de arrependimento, que o jugo do diabo seja arrancado destes pescoços espirituais e desta alma, que o jugo seja quebrado, o jugo das drogas, do crack, do paco, da cocaína, do álcool, do fumo, o jugo do palavrão, da mentira, da pederastia. Todos os julgos caiam por terra, da feitiçaria, do esoterismo, da magia. Que haja libertação e revelação aos simples, aos humildes, aqueles que têm o coração capaz, como tinha Davi, de receber as revelações e comunicações espirituais pela palavra em sonhos. Pai, em nome de Jesus, que o jugo seja quebrado, despedaçado e que a unção possa fluir. Eu oro pelas crianças, oro pelos estudantes, oro pelo trabalhador do campo, da cidade, motorista de ônibus, de táxi, vendedor ambulante, garçom, camelô. Oro em nome de Jesus por esta pessoa doente, esta mãe aflita, esta mulher abandonada, este homem amarrado por uma maldição adquirida, por uma maldição herdada, por uma maldição enviada. Que seja quebrada todas as maldições que vieram na árvore genealógica, que vieram da África, da Europa, da Ásia, não importa, de um grupo, de uma tribo maligna. Que haja libertação destas maldições que entrou pelos olhos, pela boca, por aquela comida preparada, enfeitiçada, aquela maldição que veio lá da roça, lá do sítio, lá da chácara, lá da fazenda, aquela maldição que veio com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, esta maldição adquirida porque esta pessoa se meteu com quem não devia, arrumou uma maldição para a vida, que seja quebrada agora em nome de Jesus. A maldição do alcoolismo, das drogas, da depressão, do câncer, do AVC,
da dívida, da miséria, do nome sujo, esta maldição na vida sentimental, sexual, financeira, sempre endividado e provocando dívidas. Que o milagre do Senhor aconteça em nome de Jesus. Seja esta pessoa liberta agora. Esta mãe que está orando pelos filhos, pela filha, pelo neto, pelo genro, pelo marido. Que este jugo do diabo, por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência, que este jugo maligno seja tirado e que o milagre aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pelas crianças, pelo trabalhador do campo, da cidade, por aqueles que me ouvem lá em Campos dos Goitacazes, lá em Macaé, naquelas plataformas de petróleo, lá no Rio, São Paulo. Tenha misericórdia do Rio de Janeiro, um estado tão lindo, mas aonde o Exu malandrinho tem trabalhado na política, na religião, nas igrejas, o mesmo demônio do carnaval, do samba, das orgias, tem invadido também, infelizmente, o mundo cristão, matando, roubando, destruindo, envergonhando, escandalizando, sujando. Nós amarramos o Exu malandrinho e o boca de fogo e profetizamos a misericórdia de Deus sobre o Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor venha para quebrar e desfazer o jugo e levantar um povo com unção, autoridade e revelação para um trabalho forte espiritual. Eu oro pelo Rio de Janeiro, pelas igrejas evangélicas, pelos evangélicos que tornaram influenciado pelo boca de fogo, pelo Exu malandrinho, tanta malandragem, tanta pilantragem, tanto esoterismo, tanta ganância, tanta vergonha, tanta morte, tantas tragédias. Sara aquela terra, sara nossa terra. Espírito de Deus, eu cubro o Rio de Janeiro com as nossas orações. Eu oro por cada estado do Brasil, oro pelos nossos presidentes e governadores. Tenha misericórdia, que o jugo de Satanás seja destruído, vencido pela palavra, pela força da tua palavra. Oro, Senhor, eu consagro este óleo que está no rádio, que esta pessoa irá usar como um trabalho espiritual de fé. Seja este óleo ungido pelo Espírito Santo. Esta água seja consagrada como remédio de Deus. Eu repreendo todas as enfermidades, maldições, pragas e pestes. Que esta pessoa, ao beber desta água, tenha um milagre em sua vida, que desapareçam os nódulos na tireoide, que desapareça a angina, o infarto, a pericardite, o AVC, o nódulo no fígado, o câncer no estômago, a alergia, que desapareça a labirintite, a hérnia de disco, o câncer no intestino, nos testículos, o nódulo nos testículos, nas próstatas, a hemorroide, as câimbras de nó, as dores nas juntas, nos joelhos, nos tornozelos, nos ombros, a miopia, o glaucoma, a catarata, a pressão alta, a pressão baixa, aneurisma cerebral, a epilepsia, a trombose. Que haja um milagre no sangue, nos ossos, nos nervos. Que esta pessoa, ao beber desta água, receba o milagre
este bicho que anda dentro do corpo, esta serpente maligna que alojou dentro desta pessoa. Que haja um milagre de Deus e que todo mal saia, suma e desapareça. Saia em forma de náuseas, de arroto, saia pelas fezes, saia em forma de espirro, saia todo mal. E esta pessoa seja liberta do jugo do diabo, da sentença do inferno. Eu rasgo o atestado da sentença do inferno e profetizo um novo testamento, um novo compromisso debaixo do jugo de Jesus. Sejam abençoados, curados, libertos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. O que eu recebi do Senhor eu passo para vocês. Viu, Regina Souza? Viu, Evani? Deus te abençoe, Evani. Receba a bênção. Fala línguas estranhas, fala. Pega o santo óleo. Unge seus filhos, a boca deles para parar de falar palavrão e mentira. Unge as costas da sua filha, para que aquela mulher da trouxa saia das costas dela. Você entende o que eu falo? Unge o carro, a moto, unge o módulo da faculdade. A unção tira a carga e despedaça o jugo. Unge a sua bolsa. Este final de ano vai ser o final de ano mais feliz da sua vida. Pode faltar tudo na casa de Faraó, mas na terra de Gósen, festa, churrasco, tudo novo e abençoado, e louvor, e roupa nova. Creia, há uma profecia, que este seria o ano das vacas gordas, para o povo de Deus. Creia nesta profecia, será o melhor final de ano de sua vida. Tome posse do jugo de Jesus, abandone o jugo do diabo, volta para a igreja, venha para a Santa Ceia neste domingo, na sede no bairro da Liberdade. Fala línguas estranhas, fala. Respira fundo 3 vezes, como diz a Raquel, não é? Outra vez. Outra vez. Bata aí no peito, ó. Marca passo espiritual. Tem mais neurisma, não. Chacoalha a cabeça, ó. Labirintite. Alergia. Dá um espirro aí agora. Forçado. Aperta o estômago. Não tem mais gastrite nem úlcera. Aperte o útero. Fertilidade. Você vai ser mãe. Aperte aí sua barriga. Câncer no intestino não existe mais não. Movimente seus braços. Bata a palma. Bata os pés aí no chão, ó. Movimenta. O jugo do diabo, de qualquer espécie, saiu de você. Agradeça a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fala aleluia, fala aleluia. Deus os abençoe. Viu, Sandra Martins? Viu, Gildete? Deus os abençoe. Tenha uma sexta-feira iluminada. Daqui a pouquinho eu estarei na Catedral da Bênção, com a quebra das maldições, agora pela manhã, à tarde e à noite, também na Lima e Silva. Hoje são 6 cultos. Hoje é um dia de muito trabalho. Só vou para casa às 11 da noite. Mas o saldo será positivo de almas, de cura,
de libertação. Deus os abençoe. Entre em minha página no Facebook ou lá no YouTube. Temos 60 programas gravados, inclusive este. Tá bem? Amanhã quem estará aqui é o pastor Almir Barreto. Domingo, pastor José Teles. Segunda-feira, pastor André Bezerra, meu genro. E terça-feira eu volto com a retransmissão do Bom Dia Espírito Santo, por esta cadeia de rádios, Rádio Cruzeiro da Bahia, Cultura da Bahia, 100.7, Rádio FM Comercial, e CBRN Rio Grande do Norte, e várias emissoras online e comunitárias. Deus os abençoe. Shalom, shalom. Ore por mim, tá bem? Quando você for orar, fale com Jesus, abençoe o missionário Daniel e ele irá me abençoar. Deus os abençoe. Um abraço, um beijo no coração de cada um que forma a grande corrente espiritual. Shalom.